Bom, a ONU News tem o prazer de conversar com o chefe de liberdade de expressão e segurança de jornalistas da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Guilherme Canelas. Muito obrigado, Guilherme, por conversar com a ONU News. Sempre um prazer estar com vocês e com os ouvintes da ONU News. Bom, Guilherme, vamos então abordar esse novo relatório que tem uma ampla relevância para o meio jornalístico e para a liberdade de expressão, né? A Unesco está identificando uma tendência alarmante de casos de acusações infundadas, baseadas em irregularidades financeiras, né, contra jornalistas. E os dados que estão sendo apresentados mostram que 60% desses casos ocorreram mais recentemente, né, de 2019 para cá. Ao que vocês atribuem essa tendência e essa concentração de casos nos anos mais recentes? Bom, evidentemente que é difícil dar uma resposta definitiva em relação aos porquês, mas há algumas hipóteses que são relevantes aqui. A investigação, eu faço um pequeno parênteses, também aponta que são os jornalistas que cobrem corrupção, que mais estão envolvidos nesse suposto mau uso da legislação fiscal e financeira para atacá-los. São jornalistas que estão fazendo coberturas em períodos importantes para as democracias, como eleições ou a cobertura de protestos sociais, etc., que também são atacados. Então, quando a gente combina essas diferentes informações, uma hipótese relevante é que os atores que usam ou que estão mal utilizando esse tipo de legislação, o que eles desejam é não atacar diretamente aquilo que o jornalista ou a jornalista diz, mas usar o que, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos chama de censura indireta, que são outros mecanismos, como neste caso, por exemplo, o uso de legislação financeira, outros mecanismos, mas que ao final chegam ao mesmo resultado, que é tentar impedir que a matéria saia, que a história continue. Então, a nossa hipótese é que há uma tendência de substituir elementos tradicionais de ataque ao jornalismo por outros expedientes, outros mecanismos, outras estratégias, e uma delas seria esse crescente uso das chamadas legislações fiscais ou financeiras para criar aí um acosso contra um assédio contra os jornalistas, que tem vários tipos de implicações que nós podemos discutir, mas uma que para mim é particularmente grave é a implicação de criar um descrédito em relação aos jornalistas e ao jornalismo. Porque quando você acusa um jornalista por aquilo que ele ou ela diz, a sociedade tem a chance de olhar para o conteúdo e falar: não, mas esse conteúdo está correto. Agora, quando você acusa um jornalista de lavagem de dinheiro, a sociedade pode pensar: bom, mas isso aí é outra coisa, isso aí é crime, sem perceber que isso é parte de uma estratégia, porque essas acusações, segundo o que essas tendências estão apontando, são acusações infundadas. Inclusive, esse é um ponto muito relevante porque a gente já vê há muitos anos uma tendência também de descrença nas instituições, né? Perda enfim, as pessoas têm cada vez menos confiança na ciência, na mídia. Então, de certa forma, pelo que você está abordando, né, nessa sua resposta, isso também contribuiria para erodir ainda mais essa percepção da imprensa como, né, um meio isento. Como é que você acha que isso pode piorar ainda esse descrédito das instituições que a gente já vê em vários setores? Não, exatamente. Essa é uma das consequências, das potenciais consequências, se essa tendência que esse estudo que a Unesco está lançando hoje se confirma. Para nós, essa é uma das potenciais consequências mais graves, que é justamente seguir contribuindo com a erosão da confiança em relação repito, ao trabalho dos jornalistas e das jornalistas e dos meios de imprensa em particular, mas, quem sabe, mais importante que isso, uma erosão na confiança em relação ao jornalismo como uma instituição central para as democracias. Então, e isso se soma a uma série de outras estratégias
como, por exemplo, a gente, no passado, eu já falei, inclusive, com a ONU News sobre isso, as estratégias que nós monitoramos de ataques online a mulheres jornalistas, por exemplo. Mais cedo este ano, nós falamos sobre os ataques contra jornalistas que cobrem questões ambientais. Essas várias peças do quebra-cabeça vão se somando em uma narrativa que, infelizmente, está crescendo, que é esta narrativa falando um português coloquial, tentar colocar um guiso no gato, que é criar essa falsa impressão na sociedade que todo o jornalismo não é confiável. Evidentemente que jornalistas, como qualquer outra profissão, cometem erros aqui e ali, mas isso não significa que a instituição jornalismo e os jornalistas em geral não mereçam crédito e, pior do que isso, que mereçam ser atacados injustamente, como essa investigação tem demonstrado. Né? Para além disso, há consequências muito graves individualmente, ou seja, jornalistas que estão injustamente em prisão por conta desse tipo dessas acusações financeiras, jornalistas que têm que pagar multas altíssimas, de novo, por conta dessas falsas acusações financeiras, etc. Né? Então, as consequências vão desde consequências de cerceamento individual da liberdade de expressão, que pode gerar efeitos de autocensura, por exemplo, até consequências coletivas, como essa que a gente estava discutindo, que é esse descrédito do jornalismo como uma instituição relevante para as nossas sociedades. E, Guilherme, vamos comentar um pouco sobre o tipo de acusação, né? Como você comentou agora, algumas delas são bem graves, né? E podem implicar em penas e multas e prisão de longo período de encarceramento. E uma delas, por exemplo, que foi identificada pela Unesco, é a associação com terrorismo. Como é que você vê, né, ainda mais nesse contexto que a gente está de muita polarização, esse tipo de tentativa de associar o jornalismo a uma questão de paz e segurança? Como é que, em particular, né, esse ponto foi abordado na pesquisa? Há um par de anos, a gente já tinha feito o primeiro estudo focando nas diversas formas de ataque contra correspondentes estrangeiros em distintas partes do mundo. E esse primeiro estudo foi o que nos criou um sinal de alerta sobre a necessidade de fazer essa investigação sobre o mau uso de legislação financeira para atacar jornalistas, porque já naquela investigação anterior, a gente via essa tendência de usar legislação para identificar jornalistas estrangeiros como agentes estrangeiros, não jornalistas estrangeiros, e que eventualmente estariam envolvidos, entre outras coisas, em atividades terroristas, mas, sobretudo, tentando impedi-los de receber recursos vindos de fora do país, enfim, o que é um contrassenso, porque se eles são correspondentes estrangeiros, é claro que eles precisam receber recursos que vêm fora do país. Então, quando a gente começou a perceber que isso já estava acontecendo há alguns anos, quando a gente fez essa investigação específica sobre a segurança de correspondentes estrangeiros, a gente viu que era importante dar um passo além e entender um pouco melhor o que hoje a gente está lançando, que é esse estudo sobre o uso da legislação financeira. Nós não entramos numa discussão específica sobre acusações de terrorismo per se, mas aquelas acusações relacionadas ao suposto financiamento do terrorismo. Né? Então, por isso que isso entra também nesse estudo, porque é parte de legislações financeiras, evasão fiscal e etc., e como autoridades monetárias e fiscais olham para o que é algo legítimo, a discussão sobre a proibição de financiamento de terrorismo, mas como que isso tem algo que é legítimo sendo ilegitimamente utilizado para atacar jornalistas que estão fazendo o seu trabalho de reportar os distintos elementos que são relevantes, ainda que o estudo sublinhe que desses 120 casos analisados, há uma maioria de jornalistas que estavam investigando corrupção.
E, Guilherme, já pensando aqui também na similaridade entre os contextos onde esses casos estão ocorrendo, né? Tem, claro, uma distribuição geográfica, tem uma maior concentração na Ásia, mas existe, assim, alguma percepção de que tem similaridades no sentido, são contextos onde o espaço cívico já está reduzido, são contextos onde tem já um ambiente de polarização, tem alguma análise apontando onde é que esses casos podem acontecer com mais frequência? Quais são os fatores, os elementos que estão ali no contexto nacional que podem favorecer esse tipo de perseguição por acusações financeiras? A análise, infelizmente, ainda que mostre uma divisão regional com um pouco mais de concentração em uma ou outra região do mundo, o que a análise mostra é que nos últimos anos, com o crescimento, ou seja, 60% dos casos se concentram nos últimos 3 anos, mostra que, infelizmente, se transformou num fenômeno plural, ou seja, ele está acontecendo em distintas regiões do mundo. Agora, ainda que a investigação per se não tenha entrado nesses detalhes, é uma hipótese relevante fazer uma associação com os distintos movimentos de redução do espaço cívico em várias partes do mundo, como você bem colocou na sua pergunta. Eu acho que é uma hipótese relevante, mas que precisa ter novas etapas de investigação para eventualmente demonstrar esta relação de uma maneira mais efetiva. Outro ponto que eu acho relevante, retomando o que eu havia dito antes, a gente já tinha tido essa percepção na nossa investigação sobre a segurança dos correspondentes estrangeiros, que um outro elemento que se soma a esse uso das diferentes formas de legislação fiscal essa tendência recente também de legislações que tentam proibir ou limitar significativamente o acesso da sociedade civil, incluindo os jornalistas, a financiamentos vindo de fora do país. Que, evidentemente, quando você restringe os fundos à sociedade civil e aos jornalistas, é uma maneira clara de reduzir o espaço cívico e, no caso do jornalismo, de reduzir a atividade jornalística, porque se não há recursos, como é que você mantém a existência dos meios? Então, ainda que o que a Unesco está lançando hoje não permita, e não era o objetivo, fazer essas correlações que estavam na sua pergunta, dados que nós temos de outras investigações apontam que essa hipótese é uma hipótese relevante que precisa continuar sendo investigada nos próximos meses, porque esse é um tema importante, entender, não só em relação ao jornalismo, em relação ao espaço cívico em geral, no qual a liberdade de expressão é um elemento chave, entender quais são as novas restrições que estão sendo colocadas justamente para reduzir ou restringir ainda mais o espaço cívico. Certo. E para a gente concluir, Guilherme, a gente tem, claro, né, como você apontou, isso tem consequências já que são observadas no fechamento de veículos, né, como em outros casos que você citou, por exemplo, também de ataques contra mulheres, né, muitas mulheres que estão largando a profissão. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho o que vocês já estão vendo de impacto negativo, né, no meio jornalístico em relação a isso, e também o que a Unesco recomenda para reverter essas injustiças, né, para apoiar justamente os jornalistas e os veículos que estão enfrentando esse tipo de situação, como é que essa tendência pode ser enfrentada. Sim, parte das entrevistas em profundidade que foram feitas para a realização desse estudo apontam como consequências iniciais algumas das questões que você mencionou, inclusive impactos do ponto de vista da saúde mental, porque quando a pessoa é acusada de um crime financeiro desse tipo de complexidade, não evasão fiscal, lavagem de dinheiro, etc., essas são questões complexas que requerem ao acusado, ainda que injustamente, ter acesso a apoio jurídico especializado, ou seja, a legislação tributária, etc., é uma questão complexa. Então, evidentemente que isso tira uma série de energias do jornalista ou da jornalista que deveriam estar fazendo jornalismo e tem que acabar respondendo a esse tipo de questão. Então, isso não só tem um impacto financeiro, reduz a possibilidade do jornalista de trabalhar em jornalismo, mas também tem um impacto do ponto de vista de saúde mental, que é isso, tá? Nesses processos que claramente tem uma intencionalidade, ou em muitos casos tem essa intencionalidade de
de atacar a liberdade de expressão sem dizê-lo, porque não dizem que é por isso, dizem que é por outras razões, né? Então, as recomendações que nós fazemos é para as autoridades estatais, os Estados-membros das Nações Unidas, reforçarem na sua legislação fiscal e na execução da legislação fiscal recomendações que já estão presentes no cenário internacional, de justamente criar salvaguardas para que não haja esse mau uso da legislação fiscal. É evidente, desnecessário dizer que é muito importante ter legislação contra a lavagem de dinheiro, contra a evasão fiscal. Não se trata de não ter isso, mas se trata de ter regras claras para que não haja um mau uso desse tipo de legislação, por exemplo, nesses casos que essa investigação está apontando como uma tendência, né? Isso por um lado. Por outro lado, é importante que a sociedade esteja atenta a esses processos, a sociedade e os vários atores, incluindo os organismos internacionais, no sentido de criar estes alertas e desconfiar desse crescimento de casos contra jornalistas, especialmente quando os jornalistas estão apontando para irregularidades importantes e do nada começa uma investigação sobre lavagem de dinheiro. Algo pode estar errado aí, é importante que a sociedade esteja atenta. E, finalmente, é muito importante que a gente continue, a Unesco vem fazendo isso, mas que outros também façam, esses processos de apoio jurídico aos jornalistas, que precisam ter esse suporte de várias instituições quando se vem no meio de uma situação como essa, de estarem sendo acusados desse tipo de infração ou de crime fiscal, etc. Muito obrigado pela sua contribuição e por conversar conosco. Muito obrigado, sempre às ordens.